Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando nossa meditação sobre o capítulo 24 do livro do Gênesis, depois do encontro de Rebeca com o servo de Abraão, diz o versículo 28: a jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Labão, que é o irmão mais velho de Rebeca, se apressa. Se apressa porque, segundo a legislação mesopotâmica, que depois passou também a ser uma prática em Israel, cabia ao irmão mais velho, depois da morte do pai, a responsabilidade pela donzela, sobretudo de arranjar-lhe um digno casamento. Assim, se supõe que, a esta altura, o pai de Labão e de Rebeca já estivesse morto. Preste atenção neste detalhe, porque haverá uma curiosidade a esse respeito até o final da meditação deste capítulo 24. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã e ouvido a narração de sua irmã Rebeca. Esse homem me disse isso e aquilo. Claro, Labão percebeu imediatamente que o bem que Rebeca havia feito àquele homem foi desproporcional em relação aos presentes que ele deu a ela. Afinal de contas, deu a ela uma pequena riqueza ali naqueles anéis e braceletes. Assim, Labão já começou a deduzir a intenção daquele homem com aqueles presentes. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, por que permaneces aí fora? Preparei a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos, deram-lhes palha e forragem, enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Então, um gesto de cortesia para acolher bem aquele que estava passando ali pela casa de Labão. Da mesma forma como teve esse gesto Abraão quando foi visitado pelos anjos. Um gesto demonstrando que, lavando os pés daquele que o visitava, queria acolhê-lo, cumprir o dever de acolher bem aquele que passava pela sua casa. Foram-lhes servindo em seguida comida, mas ele disse: não comerei nada, enquanto não expuser o que tenho a dizer. E daí Labão, novamente, fazendo as vezes do chefe da família, permite que o homem conte toda a história do que aconteceu, desde o momento que ele fez o juramento a seu senhor Abraão, passando pela oração que fez a Deus, chegando finalmente ao encontro com Rebeca, como descrevem os versículos 34 a 49 deste capítulo 24 do livro do Gênesis, que evidentemente não tomaremos novamente, porque trata-se de uma repetição daquilo que já foi dito anteriormente. E no versículo 50, Labão e Batuel, lembra que eu pedi para que prestasse atenção no fato de Labão estar fazendo as vezes do pai? Porque aqui nesse versículo 50, Batuel aparece. O pai de Rebeca e de Labão aparece. Claro, foi um acréscimo do autor sagrado, porque dá para deduzir que, uma vez que Labão tomava a frente em todas as decisões, a essa altura o pai já estava morto. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Assim, eles consideram a lealdade familiar mais importante do que
qualquer outra coisa, ao ponto de entregar a filha, no caso de Batuel, ao seu irmão, para que a dê como esposa ao seu sobrinho. Eis aí Rebeca, toma e parte, que ela seja a mulher do filho do teu senhor, como o Senhor disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor. Tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu os presentes, então, da parte do seu senhor Abraão. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Novamente, o autor sagrado não fala do pai de Rebeca e Labão, não fala de Batuel. Puseram-se então à mesa. O banquete e os presentes dados pelo servo de Abraão formalizam o contrato de casamento, formalizam o cumprimento do juramento que o servo havia feito a Abraão, de levar uma parenta sua para tornar-se esposa de seu filho Isaque. Ele e os seus companheiros puseram-se à mesa e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse ao servo: deixai-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca, novamente só o irmão e a mãe, responderam: ficai a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10, depois disso partirá. Não me retenhais, tornou o servo, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem. Deixai-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem. Lembra que quando ele fez a promessa lá a Abraão, Abraão o dispensou do cumprimento do juramento se a jovem não quisesse acompanhá-lo. E agora vem este versículo dando uma resposta àquilo que seria a isenção do cumprimento do juramento. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres ir com este homem? Ou seja, para que ela fosse, teria que ter seu livre consentimento. Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir, juntamente com sua ama de leite, com o servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: ó nossa irmã, possas tu tornar-te mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade a porta dos teus inimigos. O irmão de Rebeca e sua mãe a abençoam com uma bênção de fecundidade, a exemplo da bênção que Deus dá a Abraão. E acrescenta ainda esta bênção, que haverá a posse das cidades daqueles que estão na terra prometida, uma posse com resistência, uma ocupação militar, porque o texto diz assim: a tua posteridade possua a porta dos teus inimigos, como eu explicava por ocasião do momento em que, após Isaque não ser sacrificado por Abraão, Deus renovou o juramento, dizendo que as portas dos inimigos seriam dadas à sua descendência. As portas, porque as cidades eram muradas e as portas fortificadas. Logo, postas abaixo as portas, a cidade seria tomada. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Isaque tinha voltado do poço de Laí-Roi, novamente o poço, porque tem este caráter matrimonial, e habitava no Neguebe. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Estava no campo meditando, estava no campo em oração, o que se supõe que Isaque era um homem religioso, tipo de Cristo para nós, um homem de uma única mulher, como Cristo é esposo unicamente da igreja. Rebeca também
tendo levantado os olhos, viu Isaque e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele. E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Na tenda, porque viviam como beduínos ali na terra. Só tinham como propriedade o sepulcro de Macpela. Assim, a tenda era a habitação móvel que podiam transportar consigo. Mas esta tenda era especial, era a tenda de sua mãe Sara. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo, Isaque consolou-se da morte de sua mãe, dizendo que o amor de uma mulher consola toda a dor do coração de um homem. Assim, na tenda que pertencia a Sara, sua mãe, pela qual ele sofria devido à sua morte, Isaque foi consolado pelo amor de Rebeca. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 25 do livro do Gênesis. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.